Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jean, sou o professor da disciplina Nutrição Humana do curso de Técnico em Agroindústria. E hoje nós vamos falar a respeito dos minerais, né? E aí, sem muita delonga, a gente já começa com essa pergunta, né? Minerais são essenciais, mas por quê? A nossa aula vai ter três momentos, né? Três percursos, né? A gente vai falar. Mas assim, quando falamos em minerais, né? Não estamos falando apenas das substâncias presentes nos alimentos, né? Esses minerais, né, eles participam de funções muito diferentes no organismo. E alguns têm papel estrutural, como na formação e na manutenção dos ossos e dentes, né? Outros minerais, eles ajudam na regulação do equilíbrio corporal e ajudam também na comunicação entre células e sistema, né? E também participam de reações metabólicas essenciais, né? Então a gente tem basicamente essas três funções importantes: estrutura, regulação e metabolismo. Então, a questão que surge é a seguinte: o que acontece quando a quantidade disponível deixa de ser suficiente? É por isso que a gente estuda nutrição. A gente fala muito de balanceamento, mas o que seria exatamente isso? É por conta do balanceamento, né? É através do balanceamento que a gente consegue suprir as nossas necessidades, né? Então vamos tentar responder aqui. O que acontece quando a quantidade disponível deixa de ser suficiente? Então, pessoal, quando a disponibilidade não atende a necessidade, né? Que é o que a gente tem aqui nesse slide aqui agora, né? Só que para a gente entender essa tal de deficiência, nós precisamos comparar duas coisas, né? A gente chama uma dessas primeiras coisas de necessidade fisiológica e a outra de disponibilidade do material. Quando a disponibilidade é suficiente, as funções dependentes desse mineral surgem, elas podem ser adequadamente sustentadas. Quando fica abaixo do necessário, surge uma deficiência. E isso não significa ausência total desses minerais, né? O indivíduo pode até consumir o mineral, mas em quantidade insuficiente para atender às suas necessidades. E o problema começa exatamente quando essa disponibilidade deixa de acompanhar a demanda fisiológica. Aqui nós temos menor disponibilidade, menor capacidade funcional. Então, pessoal, a consequência da deficiência depende do papel de cada mineral. Se existe pouca disponibilidade desses minerais, né, as funções que dependem dele pode ser comprometida e pode produzir alterações fisiológicas. O cálcio, por exemplo, ajuda ajuda na estrutura, né, na estrutura óssea. O ferro ajuda no transporte de oxigênio. E o zinco, né, a diferentes processos metabólicos, né, e também ajuda em processos imunológicos. E esses exemplos, eles não significam que cada mineral tenha apenas uma função. Eles mostram que deficiências diferentes podem produzir consequências diferentes, porque os minerais participam de processos fisiológicos que são bastante distintos. Aqui a gente tem que saúde não depende do máximo, né? Depende do adequado. Então, pessoal, depois que a gente entendeu a respeito da deficiência, nós chegamos a um ponto que é crucial nesse momento, né? Que no caso aqui o objetivo não é consumir a maior quantidade possível de minerais, né? Mas é atingir uma quantidade compatível com o que a gente precisa, né? Com as necessidades do organismo. E quando essa necessidade é atendida, as funções podem ser preservadas e o organismo mantém melhor o seu equilíbrio. Até aqui nós observamos o lado da insuficiência e chegamos à adequação. Mas aparece uma nova pergunta. Se atingirmos a quantidade adequada é positivo, continuar aumentando a ingestão traria ainda mais benefícios, né? E essa questão é muito importante e nós vamos ver a partir de agora.
Então, se é essencial, mas seria melhor? É uma pergunta retórica, né? Nós já até respondemos, né? Que a deficiência compromete funções e o objetivo é atingir uma faixa adequada. Então, se a gente for responder a pergunta que ficou aberta lá no slide anterior, né? Se adequado é bom, aumentar ainda mais seria melhor, a gente pode responder que não, né? Então, quando ultrapassamos a faixa que é compatível, né, com as necessidades, né, e com a capacidade de regulação do organismo, nós entramos na região de excesso. E aí, ser essencial não significa ser ilimitado, né? Então o objetivo está ligado à adequação. A adequação está ligada ao balanceamento, ao equilíbrio, né? Então o aumento contínuo não é ideal. O excesso também pode comprometer o equilíbrio. O organismo possui mecanismos, né, de regulação capazes de lidar com variações na ingestão. Mas esses mecanismos, eles não são infinitos. Quando a entrada ou o acúmulo de um mineral supera a capacidade de utilização, ou a eliminação ou o controle, o sistema pode ficar sobrecarregado. E a partir daí, pode surgir alterações fisiológicas e efeitos adversos. Então, o corpo ele até consegue descartar uma parte desses minerais, mas não todas, né? E é nesse contexto que falamos em toxicidade. E é importante, né? O risco não depende apenas da quantidade, mas depende também da duração da exposição, do tipo de mineral que está envolvido, né? E também das características individuais de cada ser humano. Então, pessoal, a gente chega aqui, né, no final dessa aula, né, com essa ideia, né, de que minerais eles são essenciais dentro de uma faixa adequada, né? Na deficiência, as funções são comprometidas. Na faixa adequada, a gente tem as necessidades, né, elas são atendidas e o organismo mantém o melhor no equilíbrio. No excesso, a gente tem um aumento, né, das chances de efeitos adversos. Então, pessoal, a relação entre os minerais e a saúde não segue uma lógica de quanto mais melhor, né? Então existe uma faixa que é a desejável, né? Nós passamos por isso em vários slides, né, para tentar deixar isso bem fixado. Então o objetivo nutricional é a adequação, né? Não é a maximização. E aí vou deixar uma pergunta no ar, né? Como que a pesquisa investiga essa relação em pessoas reais, tá certo? A gente vai procurar respostas para essa pergunta posteriormente. Então, nossa aula termina aqui e desejo a vocês bons estudos aí.